Olá, bom dia a você que nos acompanha aqui pela AltV. Já sabe, estamos ao vivo pelo Face, é só acessar ali a nossa página da AltV e também pelo nosso portal altv.com.br, onde você pode participar mandando a sua sugestão, fazendo a sua crítica, a sua pergunta. Hoje, especialmente, estamos recebendo um convidado, um velho amigo aqui na AltV, para falar um pouquinho sobre essa conjuntura econômica e política, mais política propriamente dito. Afinal de contas, vivemos um burburinho político muito grande. São denúncias atrás de denúncias, né? Você tem a questão das reformas, o Brasil para. Felizmente, todo esse cenário não chegou a respingar ainda, por enquanto, na nossa economia. Mas até quando isso? Né? Será que a estratégia política adotada, né, por esses nomes todos que aparecem, está correta? Por exemplo, ontem nós tivemos, né, as declarações dadas em rede pelo presidente Michel Temer. Mas será que aquela declaração toda ela foi de fato voltada ao eleitor? Ou foi mais para os aliados políticos de Michel Temer? Há muita coisa a ser dita, há muita coisa a ser analisada, e para isso eu pedi a presença que gentilmente foi atendida por ele, meu grande amigo, especialista em marketing político, um empresário editorial de muito sucesso, olha só, e depois eu vou pedir um dinheirinho para ele, mas vamos lá, Marco Item, seja bem-vindo, Marcos, obrigado por sua participação conosco aqui na AltV, mais uma vez. Obrigado, Marcelo, pelo convite, pela lembrança, prazer te rever. E tá na AltV novamente, né, um prazer, casa nova, bom. Muito legal. Marcos, eu vi que, já antes de começar, o Marcos trouxe alguns livros aqui, que eu achei muito legal, que é a assessoria de imprensa para prefeituras, órgãos públicos e mandatos. Também temos aqui a eleição municipal Vença a Sua e temos essa revista. Essa revista aqui que já não é, olha, tá aqui, ó, não é mais assim, tá? Não é, agora ela é online, tá? Faço questão também de mostrar aqui esta outra obra do Marco Eleições Municipal, né? Eleição Municipal, tá aqui, né? E para você que queira conhecer um pouquinho mais de todos esses meandros, olha, tá aqui a Cíntia, grande jornalista Cíntia Cury, parceira, né, sócia, empresária, esposa também do Marco. Mas eu queria que você nos falasse um pouquinho, antes de começar esse bate-papo, claro, da Exterior Editora, né? Como é que começou, o que está fazendo, como é que funciona? A Exterior Editora nasceu de uma visão de um nicho de mercado que estava bastante desatenta no país, que eram livros de comunicação, livros de marketing, livros de comunicação pública. Essa área da gestão pública, Marcelo, é uma área muito pouco atendida pelo mercado editorial, né? Enquanto você tem a área de gestão pública necessitando de conhecimento, de aperfeiçoamento, né? Você vê, nós temos 5.570 municípios no Brasil. Os seus prefeitos, em muitos casos, são prefeitos populares, ganham eleição, né? Eles são populares, eles têm sua liderança no município, mas no município você tem uma grande dificuldade de encontrar especialistas em medicina pública, em gestão pública, né, de economia, da própria comunicação, né, das áreas especialistas nessas áreas vitais, né? Então acaba o prefeito lá na cidadezinha, ele pega quem lá? Ele pega lá o amigo para ser secretário de educação, ele pega a enfermeira para ser secretária de saúde e por aí vai, né? Então, e na área de comunicação, quase sempre gente também sem foco ou sem uma know-how político, o know-how da comunicação, principalmente na comunicação, nessa hora que a gente está vendo a comunicação mudar tudo, né? Acabaram-se as televisões abertas, os jornais hoje têm dificuldade de se sustentar, quer dizer, numa forma geral, a gestão pública tem uma deficiência de qualificação e de informação. Foi nessa área que a gente então entrou. Como a Cíntia publica muitos livros da área de comunicação, eu na área do marketing político. Decidimos então por uma editora para agilizar e principalmente porque quando a gente produz o livro e a gente também vende o livro, nós temos então contato direto com a pessoa interessada que comprou o livro. Antigamente eu publicava o livro e para vender o livro a gente se valia das redes, né? Saraiva, Cultura, Siciliano, quando tinha, Martins Fontes, tá? Essas assim. Aí a pessoa comprava o livro
E eu não sabia quem era essa pessoa. Então, ela lá no Rio Grande do Sul, lá em Manaus, ela comprava o livro na livraria. Quer dizer, é uma coisa que você sentiu na pele, né? E aí a gente acabou fazendo o quê? Com a editora e o site da editora e o site meu e tal, o que a gente faz? A gente tem o contato direto. A pessoa requisita o livro, compra o livro, encaminhamos o livro e temos, a partir daí, então, uma relação direta com a pessoa que comprou. Quer dizer, são todas as etapas. Você trabalha desde o autor que queira divulgar o seu livro até o consumidor que retira o livro ali da prateleira, né? Justamente. Quer dizer, é todas as etapas fechadas. Vou te mandar um convite, inclusive, Marcelo, no mês que vem, final do mês que vem, nós estamos lançando a 8ª edição de um livro de um professor, um sociólogo, um estudioso, ele estudou antropologia fora é uma pessoa realmente. E ele está na 8ª edição. No Brasil, você ter 8 edições de um livro... Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E cada livro, ele aperfeiçoa mais. É um livro discutindo modelo representativo de voto. Ele discute que esse princípio que nós temos aqui da democracia representativa no Brasil, ou seja, você vai, no dia da eleição, vota num representante, entre aspas, teu. Eu voto no meu, pode ser até coincidir. Então. Nós elegemos a pessoa. A partir do momento que essa pessoa é eleita e é diplomada, ela não tem mais compromisso com o seu eleitor nesse modelo. Ela passa... Então, o que ele fez? Ele discute esse processo do modelo representativo e discute que hoje, com a internet, com os sistemas de consulta popular que nós podemos implantar, as redes sociais, não é? Ele discute por que não mudar esse sistema em cima de uma quebra da legitimidade que a gente está vendo, que o deputado não quer saber mais depois do dia seguinte, o vereador não quer saber mais depois que você o elege. E essa 8ª edição que está sendo finalizada agora, eu vou te mandar um convite. Vai ser um prazer a tua presença lá no livro. Traga o professor até aqui para conversar será um prazer. Não é? Será um prazer. Nada melhor do que conversar com o pai da matéria. O dono da ideia. Claro. No finalzinho do programa, eu quero que você deixe os contatos da editora para as pessoas que estão nos vendo agora, os profissionais. Agradeço. Muita gente boa que tem sim dificuldade em publicar o seu trabalho. Você sentiu isso na pele, né? Exatamente. E de repente pode e deve consultar você. Muito bom, obrigado. Desde já, obrigado. Mas me diga uma coisa, como eu abri o nosso programa, nós vivemos um momento político que eu, particularmente, com 50 anos de idade, nunca vi. Né? Você tem denúncias atrás de denúncias, você tem crises, cai presidente, o outro está para cair. Quer dizer, é um momento de ebulição política muito grande. O que me chama muito a atenção, e que você, como ninguém, saberia me dizer, como você analisa a estratégia de marketing político adotado por esses candidatos. Digo isso porque ontem nós tivemos, por exemplo, a declaração. Na questão da Dilma, a Dilma sempre adotando aquela situação do negando veementemente e depois, né, se dizendo vítima. Agora nós temos o Temer, que está naquela fase do tipo, a melhor defesa é o ataque. Então ele parte para o ataque, mas também não justifica nada, e eu tive a impressão ontem no discurso dele, que ele fala não para a população, ele fala mais para a base aliada dele. Como é que você analisa isso, hein? Sob o aspecto do discurso público, proferido tanto pela Dilma como pelo Temer, você na pergunta você já deu um pouco a resposta, né? Porque esse discurso político num país dividido e num ambiente conturbado, que está agora, que estava na Dilma, quase sempre o discurso político é dado àquelas pessoas do seu próprio interesse. Vamos colocar um pouquinho, antes da gente personalizar Dilma ou Temer, vamos tentar personalizar o ambiente do marketing mesmo, do mercado do político, não é? Quando a Dilma era presidente, ela estava falando para o seu universo de petistas
e montando um discurso... Seu eleitorado. Seu eleitorado. E no ambiente de vitimização. Exatamente isso, esse diagnóstico é perfeito. Tentando se passar por uma pessoa que estava sofrendo um golpe e nunca explicando as mazelas do governo dela e da gestão dela, a compra de passadinho, né? A corrupção, todas aquelas denúncias. A herança de um governo que já veio com muito questionamento do Lula, a própria eleição, que foi uma eleição, vamos falar aqui, gostemos ou não gostemos, nós e os eleitores e os telespectadores, de todo aquele dinheiro envolvido, porque a eleição da Dilma foi realmente o ápice de um derrame de dinheiro pelo país inteiro, eleitoralmente falando, né? Quer dizer, foi uma desproporção, né? Sim. Hoje a gente já vê isso em números, mas aquilo lá foi realmente um escândalo. Aquilo uma máquina, né? Foi uma máquina trituradora, né? Mas a Dilma tinha um público difuso. Era o eleitor e o simpatizante petista no Brasil inteiro, para quem ela tinha que falar, e ela tinha uma grande dificuldade em comunicação, né? Aquilo lá era uma coisa para falar o mínimo. Então ela falava, mas aquilo também não convencia, porque ela também não tinha carisma, ela também não tinha linguagem, ela não tinha, e não tem, né? Você sabe que, até abrindo um parênteses nessa sua conversa, eu sempre achei que esse posicionamento da Dilma de não se expressar bem, de não concluir, e até alvo de muitas piadas, era alguma coisa assim proposital. Mas uma vez, eu acompanhando um discurso do Lula, e o Lula falou assim, olha, eu gostaria de até pedir desculpas a vocês, a companheira Dilma não está bem, ela não está falando coisa... Aí eu parei e falei, cara, ela é aquilo. Ela é, né? Ela não sabia se expressar, que é o que você está dizendo, ela não tinha essa comunicação. Não tinha conexão mental ali, né? Não tinha linguagem e tal. Então, dessa dificuldade, aquilo também ajudou a fragilizar a imagem dela, aquela força que ela tentava pelo lado rude dela, aquilo lá. Então, ela também, dentre tantos outros fatores, a imagem pessoal dela ajudou a diluir um certo poder ou uma certa necessidade dos adeptos em segurar a líder, Sim. que ela nunca foi, não é? Mas segurar a líder não tinha jeito. E inevitável aquilo lá, né? Parece uma construção já pré-moldada, né? De crise. Né? O Temer é completamente diferente. O Temer, ele tem um público muito específico que ele precisa cativar e manter, porque assim ele mantém o poder. E está circunscrito no Congresso, na chamada base aliada. Sim. Ele não precisa discursar para a população. Quando ele chegou, quando ele assumiu, quando ele tomou posse, ele já viu, ele nunca foi simpático. O PMDB nunca foi um partido unido, uníssono, numa liderança, porque não tem uma liderança. Na verdade, ele até quase não conseguiu se eleger deputado aqui, federal, para depois alçar, né? Sempre teve essa... Nunca teve voto suficiente, né? E ele não tem a confiança de setores da economia, setores da indústria. Ele não é uma pessoa que, digamos assim, está avalizada por alguém. Ele está lá hoje porque ele tem uma sustentação no Congresso. Pode ser que essa sustentação não seja... É isso que o pessoal fala, uma sustentação pequena, mas... Pequena, mas é... Forte. Forte. E ele tem, junto com ele no Palácio, bons articuladores, né? Aquela turminha que está lá, Padilha, Gedel, tá, sim, não tá, Moreira Franco, esse povo raposão, essa turma. E eles sabem que eles têm, nenhum deles tem a petulância que tinha Dilma. Eles sabem que eles têm que jogar o jogo da caneta, do Diário Oficial, das benesses, e, digamos assim, um pouco mais de humildade que a Dilma não teve naquele relacionamento com o Congresso. Isso é verdade. No relacionamento com o Congresso, você conhece esse jogo? O presidente tem que chamar de vez em quando um deputado pelo telefone, vem tomar um café comigo, não sei o quê, vem aqui, faz aquele... Tem que afagar os nanicos. Tem que afagar a bancada evangélica, tem que conversar com outra, a bancada da bola, a bancada da arma, a bancada da igreja, a bancada evangélica. Tem que fazer esse jogo, coisa que a Dilma não fazia. Então,
Era natural, era de se antever lá que aquele jeitão da Dilma não bate com o Congresso. O Congresso precisa de gente sentado no Planalto, presidente e sua estrutura, para um jogo aqui, igual. E ela não tinha. E o Temer tem isso. Tem isso. A Dilma, ela meio que tentou seguir a linha do Lula, né? O Lula, ao mesmo tempo em que ele tinha essa coisa que você mencionou há pouco, essa dureza, né? Essa firmeza, mas ao mesmo tempo em que ele tinha isso, ele sabia negociar. Isso, né? Tinha carisma. Tinha carisma. Era um cara que chegava, tal, ele cativava até quem era opositor a ele no contato pessoal, no relacionamento pessoal. Tal. E quando você está no poder, você está lá no palácio, qualquer deputado de grande expressão ou do baixo clero, quando chega ao poder, quer um afago. Além das benesses, ele também quer um bom relacionamento, ele quer dizer que esteve no palácio, que conversou. Não às 11 horas da noite, né? Não 10h30 da noite, todo né? Todo mundo faz isso, né, Marcelo? Todo mundo faz isso. Agora... vamos pular, vamos pular. Falamos depois. Mas esse relacionamento, então, do Temer, ele viu que ele não tinha imprensa, ele não tinha base... Quem o sustenta hoje lá? Né? Essa base aliada que também recebe ordens. Sim. Não é? Sim. Então, eu sou sempre muito cético com relação a falar, a base aliada são os partidos que sustentam. Não. Os interesses é que sustentam, os interesses econômicos, os interesses financeiros, o sistema financeiro, os bancos controlam. Exatamente. Mais do que as empreiteiras. A empreiteira executa e paga. Canal, né? É um canal. Quem sustenta isso é o mercado. Se o mercado vê que a coisa pode explodir, ela busca uma solução política, tira o representante lá, como tirou a Dilma no momento de crise, parou de dar sustentação e falou, vamos de vice. Mas acho que você resumiu muito bem, né? Quer dizer, a base aliada são os interesses. São os interesses. Por isso que você vê um partido, de repente, oposição, daí, de repente, está ali ao lado. Então. Né? E isso que você diz agora explica por que o Temer está meio que se lixando para a popularidade. Se lixando para a popularidade, exatamente. Ele está lá ainda porque a gente tem um dólar estabilizado, que está nos 3 e pouco, e tá, como o mercado fala, né? O dólar está precificado para a crise Temer. Se o Temer ficar mais esse tempo que ele tem, mais esses esse ano todo, 18 meses, o dólar está ali. O mercado financeiro já está, a bolsa está naqueles 60 e poucos %, ela sabe que ela não vai voltar 90 mil pontos de negociação, mas tirar... O mercado está preparado. Fechadinho, redondinho, e não está muito preocupado com o Temer ou não, em cima de uma desestabilização. Tá certo? Então, o termo no mercado financeiro precificou. Então, o Brasil está abarrotado de dólar, portanto, não tem nenhum risco de uma grande especulação, como aconteceu já algumas vezes. Isso não acontece porque nós temos caixa em dólar para qualquer ataque especulativo. Nós não temos saída de capital, quer dizer, não temos uma questão ideológica das multinacionais dizendo assim, o Brasil é um risco, como é a Venezuela, de nacionalizar a GM, a Ford, a Volkswagen. Isso não acontece. Dizer, é mais ou menos aquela situação que aconteceu quando da primeira eleição do Lula, né? Isso. Que o mercado tinha medo do socialista, estadista, aquela coisa. E o dólar deu um salto de 3 vezes, mais ou menos. Para quê? Para se estabilizar numa taxa de risco alta. Para se segurar. Porque era uma dúvida. Era uma dúvida. A despeito dele ter cedido em tudo que interessava para tomar posse, certo? O Lula, antes de tomar posse, ele confidenciou, deu os dedos e os anéis para ficar com a caneta na mão. Ele deu o Banco Central. Acalmou o mercado. Botou o Furlan lá da Sadia, você lembra? Meirelles, aceitou todos os parâmetros da chamada, aquela época se chamava globalização. Deu continuidade, né? Ele falou, governo anterior, eu não vou ser um Fidel Castro num país como o Brasil,
E o mercado financeiro, tá bom, então se é assim, então se você garante o jogo grande, Vambora. você fica no varejinho. Tamo junto. Fica no varejinho. E foi isso, um pouco desse aval dele. E também esse olhar cúmplice do sistema financeiro, econômico, essa coisa tudo mais. Foi nisso. Você não mexe com os grandes. Deixa o dólar com a gente, deixa o mercado financeiro com a gente, deixa os grandes lucros sendo aplicados. Não nacionalize nada. Pronto. Você quer sangrar a Petrobras? Isso é um problema do Tribunal de Contas, do Congresso. Não temos nada a ver com isso. Não temos nada a ver com isso. Então, essa operação se deu. O Temer, então ele tem apoio no Congresso, ele tem uma base eleitoral no Congresso. Você vê os números agora. Por que o mercado está tranquilo? Porque o mercado financeiro, quem manda no país, sabe que ele, pelo estilo dele, pela canetada dele, pelos princípios dele, mantém aquele processo. Não vai romper. Não só não vai romper, como também se garante porque ele tem, pelo mecanismo constitucional agora, o Congresso não dá os 2/3 pela cassação dele. E o Maia já deve ter até feito o rascunho do que ele vai dizer. Ah, sim, é o homem dele. É o homem dele. E ele tem que notificar o Supremo, né? A partir da votação. Sim. Ele já fez até o rascunho. Sim. Olha, não deu 1/3, não tem como rejeitar. Não deu 2/3, não tem como caçar o homem aqui. Eu abraço. Você fica aí com a sua processo. Vai tocando. Vai tocando. E o Janot, deixa o Janot. Vai tocando. Agora, é interessante porque, assim, ele é como você mencionou, acho que você traçou o perfil exato, né? Porque você tem denúncia atrás de denúncia, a cada vez hoje, estava lendo, parece que tem um outro fato a ser explicado, além daquela questão do dinheiro da mala, do Rocha Loures, que não explicou. Sim, parece que Temer teria beneficiado uma empresa no Porto de Santos. Enfim, eu li hoje rapidamente no jornal. Ou seja, a todo momento você vem. tem... Quer dizer, na sua opinião, você acha que... Eu sempre resumi tudo isso dizendo que hoje no país não existe uma instituição, e aí inclui-se também a própria sociedade, né, que as ruas pedir, capaz de tirar o Temer do Planalto. Eu francamente, eu não vejo. Verdade. Não vejo Ministério Público, não vejo Polícia Federal, não vejo ninguém com força suficiente para tirar o homem de lá. E ele também tem essa visão. Por isso ele chega com toda a tranquilidade numa coletiva. Se a gente pensar o que foi essa junção PMDB-PT, gostemos ou não gostemos, né, tenhamos apoiado ou não, isso não importa, a gente está fazendo uma avaliação geral, fria, geral, tentando olhar. Esse mecanismo sustenta isso há muito tempo. Eu lembro no governo Montoro se falar que Michel Temer controlava a Codesp, o esquema Porto de Santos, desde aquela época. Então, hoje, todo o jogo político, quem acompanha, se abrir as gavetas para buscar responsabilidade ou quem é dono de quem... Não tem fim, Marcelo. É o que a gente vê. Ontem, sabe o que eu fiz ontem à noite? Eu postei no meu Face. E aí eu comecei a listar as pessoas, senadores, só de mensalão para cá, mensalão e outros escândalos. Eu falei, não vou ter fim esse negócio. Sei lá, deu uns 50 nomes de grandes pessoas com grandes escândalos, doleiros... Na lista do Fachin você tem... 150, é verdade. Não sei quantos senadores ali. Então. E até estranho, até prefeitos, essa coisa e tudo mais. Então... O jogo no Brasil vai ter que ter um momento. Será que vai? Eu também posso desconfiar de que a gente vai passar por isso. Mas alguma coisa precisa acontecer. Porque essa quantidade de gavetas, então, eu só vejo uma alternativa, Marcelo, que é
uma geração nova toda chegando, e talvez com uma data marcada para as eleições do ano que vem. Não sei. Porque se nós continuarmos tendo no Senado Os né, velhos nomes. os velhos nomes, se a gente começar a falar aqui, vai ser uma coisa louca, né? Quer dizer, esse ambiente só muda havendo uma ruptura constitucional, claro, que ela tem uma data marcada, que é a eleição, o ano que vem. Não é? De troca de personagens, para que o Congresso agora não tenha tantas gavetas a serem abertas, porque senão não há governo, não há forma de governar. Mas você sabe, Marcos, que aí eu vejo a coisa, analiso de uma forma, seguindo esse seu raciocínio. Antes, eu via muito isso presente no PSDB. Quer dizer, a falta de um novo nome, a falta de uma liderança nova, a falta de sabe, de gente nova. Eu falo assim, pô, mas o PSDB não é sempre os mesmos, é sempre Serra, é sempre Alckmin, é sempre... Aí, rapaz, eu comecei a notar isso também no PMDB. No PT, quando eu fui ver, eu falei assim, putz, grila, não tem. Justo. Não existe uma nova liderança. Tanto é que, eu ia até fazer essa pergunta para você, mais adiante. Tá, Michel Temer saiu. E? Quem vem aí? Isso aí. Não tem. Sabe, isso não renova. Não há renovação. Isso. Então, esse modelo representativo, que eu estava citando o caso do livro, lá, o Democracia Pura, do professor, sim. Quer dizer, ele discute um pouco isso, quer dizer, as máquinas partidárias hoje que nós temos, né, tanto os partidos antigos, um PMDB, um PT e tal, como esses novos, eles foram moldados por um modelo de representação que dá todo o poder à máquina partidária. Você é o presidente, eu sou o secretário-geral. Sim. Nada para baixo acontece, nenhuma liderança que nós aceitemos filiar no nosso partido vai poder crescer sem a nossa concordância. Essa liderança que está ali, acabou de filiar uma liderança ali que tem tudo para explodir. Você, presidente, eu, secretário, olhando para ele e falando, vamos dar uma gelada nesse menino aqui, porque esse cara aqui pode nos ameaçar. Esse é o modelo... Já vi vários nomes assim. Nossa, esse é o modelo das máquinas partidárias que existem a partir de legislação feita pelos atuais, os donos do poder, onde nós também... Se nós somos donos de um partido, nós estamos nesse jogo. Sim. Percebe isso? Sim. Então, esse modelo de surgir liderança nunca vai acontecer porque o único caminho que a Constituição prevê é aquela liderança se filiar num partido que nós somos donos para se projetar eleitoralmente. Na sua opinião, o problema está no partidarismo, partidarismo todo. Na máquina partidária que não permite, né, uma ascensão. Porque esse domínio é do Congresso. Por quê? O Congresso é feito pelos donos dos partidos. A legislação eleitoral está lá sendo criada pelos donos dos partidos que fazem... Olha a questão do fundo partidário. Isso é uma vergonha. Então, mas vamos dar um passo atrás. Agora está se falando entre 3,5 e 6 bilhões para o orçamento do ano que vem destinado ao fundo partidário. Já estão em discussão, né? Já mudaram praticamente. A gente pode já mudar. E a canetada vai ser no fim de semana, vai ser numa quinta-feira à noite, aí, agora em agosto, setembro, ou em julho agora, no mês de férias, né? Eles vão dar uma canetada para ter. Mas a malandragem vem de antes, Marcel. Quando, há 2 anos atrás, o Congresso votou para que os partidos políticos não pudessem mais receber contribuição empresarial, só de pessoa física, Sim. E tentaram vender uma ideia de que o Congresso era probo. Olha como eles são honestos, transparentes. Não querem mais, né, o financiamento. Quem controlava 2 anos atrás o Congresso? O PMDB e o PT. Sim. Eles que sangraram o país, fizeram um caixa fantástico, nós estamos falando em bilhões. Esses dias atrás, o número da corrupção no Brasil já medido era 123 bilhões de reais que estão nos processos. Então, esses partidos que controlavam e controlam o Congresso
e estavam na tutela aí na chapa Dilma Temer de 2 anos atrás, quando eles votaram isso, tá certo? Eles foram para a imprensa para dizer, olha, agora a coisa vai ser mais honesta, não vai ter dinheiro empresarial. Quer dizer, já fizeram Já um pensando colchão. em 2018, porque fizeram um colchão que está escondido em tudo quanto é canto, na mão de um monte de doleiro, pulverizado no Brasil e fora, tudo mais, para agora, em 2018, influenciar de uma outra forma. Influenciar, como influenciaram em 2014, na eleição da Dilma, com um derrame sujo de dinheiro e os partidos de oposição não podendo falar nada porque não tem dinheiro, certo? Porque você não vai tirar dinheiro da sua conta pessoal para dar para um partido político ou fazer campanha. Rapaz. Então esse esquema está muito anterior, né? Está muito anterior. Eu não vejo forma de seguir. Ao contrário, né? Ao A contrário, continuidade, né? uma continuidade. Então essa ruptura, você foi preciso. A sociedade nunca foi mobilizada, né? Se mobilizou um pouquinho em razão de um objetivo maior, que era derrubar Dilma há 2 anos atrás, né? Sim. Foi para a rua, entupiu a Paulista, entupiu lá a Orla do Rio, fechou o Congresso, tentou Ampla cobertura da imprensa. muita manipulação dos black blocs, quebrando o que interessava quebrar para dar um choque, né, e tirar a sociedade civil das ruas, porque ali também houve uma pressão e uma contrapressão. Gente indo na rua de verde e amarelo e gente também indo na rua quebrando vidraça, botando fogo. Tudo isso, o DNA a gente sabe qual é, mas a população não sabe. E hoje faz o quê? Só assiste. Porque nem força para mobilizar, porque não tem bandeira, não tem líder. Não tem liderança. Quem hoje consegue ir para a rua, ou quem hoje consegue usar as redes sociais e dizer assim, vamos para a Paulista no domingo que vem? Para quê? Qual é o objetivo? E quem tem força política para mobilizar, Marcelo? Nós tivemos aí recentemente aquela manifestação medonha que foi feita em Brasília, mas aí a partir das centrais sindicais, né? Levando o pessoal para Brasília. Quebrando rodoviária. Quebra danado. Quer dizer, hoje ali, o objetivo ali qual era? Pressionar para não dar reforma trabalhista, para não tirar o impulso sindical da máfia das centrais sindicais. Mas tiraram, né? Tiraram. A questão da contribuição obrigatória sindical saiu, né? Mas o Congresso não votou ainda, né? Não votou ainda? Não. Eu pensei que já tivesse definido esse absurdo, né? Essa também é outra vertente, né? A tal da política sindical. Mas é o seguinte, nós vamos sair para um rápido intervalo, né? Eu continuo batendo esse bate-papo aqui gostoso com o Marco Witter, que é um analista político, especialista em marketing político. Lembrando sempre a você que a gente continua ao vivo aqui pelo Face, né? na página da AltV e também pelo nosso portal altv.com.br, onde você pode também participar. 2 minutinhos, é só para tomar uma aguinha, a gente vai e volta, não sai daí não. E eu tenho um prazer imenso de parabenizar a AltV por esses 15 anos e ter feito parte também de vários programas de TV aqui, dessa internet fantástica, dessa ideia inovadora, incrível e que tomara a Deus que perdure cada vez mais, tá bom? Muita luz, AltV, muita luz pra vocês aí. Namastê! AltV. Olha, eu queria deixar aqui o meu abraço a toda a equipe da AltV, ao Luquete, que criou essa coisa aqui há 15 anos atrás e hoje está aí um resultado importante, com pessoas aqui dando uma contribuição, gerando um conteúdo
de momento e relevante. Parabéns a todos vocês. Eu mesmo tive minha pequena participação aqui lá no início da AltV, né? E hoje vendo que o projeto segue em frente e está perfeitamente enquadrado na realidade da comunicação de hoje, né? Muita coisa está acontecendo desta forma. Você percebe que houve um pioneirismo aí importante. Então, parabéns a todos vocês, parabéns, Luquete, pelo trabalho de todos vocês. Não tem saída, não tem saída. Gente, nós voltamos com esse bate-papo hoje aqui na AltV com o Marco Item, que é especialista em marketing político, falando um pouquinho pra gente, né, deste panorama, todo este cenário, essa conjuntura, quem vai, quem fica, o que faz. Lembrando a você, nós estamos ao vivo aqui pelo Face e também pelo nosso portal, que é o www.altv.com.br. Marcos, no nosso rápido intervalinho, não deu nem tempo para tomar água nem nada, o rapaz está aqui com a língua para fora de tanta sede. Nós falávamos exatamente sobre essa questão do posicionamento partidário, né? Da política partidária que você estava criticando, eu também defendo, endosso as suas críticas, eu acho que tem que mudar, né? Essa questão do fundo partidário é uma vergonha, não é? E trava, né? Como você mesmo colocou, ela evita o surgimento de novas lideranças, de novos nomes, que é o que a política precisa realmente. A política tem que se renovar. Né? Mas você me dizia há pouco que, e até fazendo uma análise sobre essa questão PSDB, PMDB, que são os dois principais partidos hoje do país. Né? Como é que você vê essa aspas, briga, né? O PSDB, olha, não vamos apoiar o Michel Temer, vamos tirar o apoio a Michel Temer, mas como sempre ficam ali em cima do muro, quer dizer, nada de graça, né, Marcão? Nada de graça. Nada de graça, não existe almoço grátis. Eu ouvi falar, viu, Marcelo? Não existe almoço grátis, né? Na política eu ouvi falar. Então, o que tem, assim, tem uma perspectiva que a gente ajuda a colabora pensando e projetando, né, e debatendo isso, né, Marcelo? Então, a primeira situação é entender como será 2018, né? Como é que será o jogo eleitoral em 2018. Uma visão que Brasília tem, gostemos ou não, concordemos ou não com esse cenário, parece, salvo um grande problema na base eleitoral, né, base de apoio do Temer, que ele possa se manter. Né? Se ele não se mantiver, as regras são as constitucionais. Rodrigo Maia assume, chama uma eleição e essa escolha vai estar circunscrita aos interesses do Congresso Nacional, com nomes do Congresso, onde o cenário diz hoje que é o próprio Rodrigo, presidente da Câmara hoje, que é um nome que o baixo clero, o médio clero e o mercado financeiro suportam. Então, é muito provável que numa situação dessa, se o Temer sair, o próprio Rodrigo E é um nome muito atrelado ao Temer, né? Muito atrelado ao Temer e atrelado a Moreira Franco, que ele é casado com a filha do Moreira Franco. Então, ali a coisa fica ali. Então, esse cenário de sucessão não é um escândalo, porque é uma figura conhecida, o mercado financeiro entende que é palatável para suportar um ano com ele lá. Não muda. Né? Não muda muita coisa. No cenário do Temer ficar, vamos fazer o olhar 2018, né? O olhar da sucessão, né? Da sucessão.
Aí nós temos quem? Temos as perspectivas de partidos e nomes. E aí, exatamente. Então eu vejo estranhamente só o Datafolha falando do Lula. Só o Isso, Datafolha, Lula, enfim, não sei. Então, esse ambiente leva, agora, sem projetar nomes, assim, leva a que os partidos hoje que dão essa sustentação têm uma maioria no Congresso, tá certo? E certamente trabalharão a reforma eleitoral que virá, né, as regras eleitorais do ano que vem, para algum nome que seja um nome confiável para esta mesma base ser o sucessor de quem estiver, ou Temer ou quem estiver. Entende? Então, essa estrutura e esta máquina, não é, dão um desenho, não é, independente do nome colocado, né, dos poucos nomes que a gente pode dizer que estão ainda livres para almejar, né, porque a maioria... Eu falei do Lula, claro, porque já tem sido um nome cogitado e tal, mas eu sou obrigado a lhe colocar numa saia justa. No PSDB você consegue visualizar esse nome? Não, o Aécio, ele seria o nome, não é, por força do coronelismo do próprio Aécio em manter o partido de uma forma muito... quer dizer, isso não veio muito a público, mas o PSDB não administrou muito bem essa decisão de renovação do diretório, a canetada que o Aécio deu, né, o ano passado em manter essa máquina, mostrou bem o lado coronelista dele lá, isso então manchou um pouquinho. Agora, eu digo, ele morreu, eleitoralmente ele está morto, como eu acho que o Lula está morto, não pelo nome, não pelo carisma, mas pelos novos desdobramentos que ainda estão por vir. Estão chegando aí, conforme todo mundo fala, não é isso? Que a sentença já está pronta, que o texto já está pronto, só falta mesmo, né, a execução da prisão dele, ou da condenação, pelo menos da condenação dele, já tornando então um nome fora do ambiente, né? E a gente também tem que ver a eleição ano passado, né, Marcelo? A eleição do ano passado foi para os petistas e para os simpatizantes, foi uma grande ducha de água fria, desastre. Porque o PT foi dizimado do Brasil de cabo a rabo. Se a gente vê a cidade de São Paulo, onde os extremos da Zona Leste, os extremos da Zona Sul eram redutos petistas indiscutíveis, onde amigos meus, né, vereadores e tal, de outros partidos falavam, não, lá naquele bairro nem vou, porque lá é PT, não adianta chegar. Zona Leste, na cidade de São Paulo, então, Haddad perdeu na Zona Leste. Então, não, o Dória levou tudo, então você vê, não há ali, nem no extremo sul, nem no extremo leste da cidade de São Paulo, que é politizada, que é um ambiente fácil de fazer campanha, porque você anda 2 quarteirões, você está falando com 3 mil pessoas. É absurdo. Tá certo? Na relação de campanha eleitoral, você conhece isso, você já fez campanha, você já viveu isso? As coxinhas e os cafés. Isso. Então, você estar na Zona Leste de São Paulo, você está falando com 4 milhões de pessoas. É absurdo, uma quantidade absurda. Então, a cada movimento que você faz, a cada subida num caminhão e um alto-falante falando, você está falando com 10 mil pessoas. Isso é mais do que a maioria das cidades do estado de São Paulo. Não é que não tem 10 mil eleitores, não é isso? Então, e na eleição passada o PT tomou uma derrota flagrante. Então, a discussão, inclusive, de quem analisa, de sociólogos lá que analisam o movimento eleitoral, a gente pode dizer, não tem hoje quem possa reler textos anteriores dizendo, há reduto eleitoral. Não há nomes. Não há reduto eleitoral e também piora isso. Não existem nomes hoje. Qualquer nome que vier a ser colocado, precisa ser construído num curto espaço de tempo. Aí vamos para a segunda discussão, que é eleitoral básico. Tá bom, definido esse nome tem que ser levado para ser construído. Sim. Com que ambiente, com que paciência nós vamos encontrar o eleitor lá a ponto de ser um receptor da mensagem eleitoral ou política? Percebe? Então, nós estamos num ambiente onde os partidos não têm nome e, na medida em que eles decidirem por um determinado nome, esse nome tem que ir para a rua para ser levado. Ok? Com
que ambiente, com que paciência você vai encontrar o eleitor? E quais são as discussões? Quanto de agressividade o eleitor vai atender essas pessoas? Não é? Porque nessa eleição municipal do ano passado, na cidade de São Paulo, o então prefeito, com a máquina pública, com toda a estrutura, não tinha ambiente para ir lá buscar voto. Né? Perdeu. E outras cidades também. Então, o resultado eleitoral do ano passado pode ser um indicador de que não haja um ambiente para o PT levar o nome, mesmo o Lula, tem que ser um aparato de segurança maior do que o aparato de eleitores, poxa vida. Isso, os tucanos não têm nome, o PMDB não tem nome, né? Não existe um consenso. O consenso vai continuar sendo aquele do interesse do mercado, porque ele vem na televisão, ele vem aqui com você. A comunicação vai ser uma comunicação mais digital. As redes sociais, as televisões, o horário eleitoral de televisão e rádio, tá certo? Essa configuração, como a tua da AltV, transmitindo conceito com o candidato resguardado por um ambiente seguro, porque na rua não tem. Então, e nesse ambiente, a gente volta a discutir Congresso. O Congresso vai pensar nisso. E o Congresso, que é fisiológico, que é de interesse, os partidos são assim. Eu acho que, então, na eleição do ano que vem, por incrível que pareça, esta base aliada que sustenta o Temer, ela enxerga isso, ela tem isso também como uma realidade, penso eu. E então, eu vejo que está mais propício a que esse grupo político que está hoje na base eleitoral, que tem lá uma parte do PMDB que todos nós imaginamos e torcemos para que vá para a cadeia, né? Os evangélicos com uma força, porque Vídeo Crivella. Vídeo Crivella no Rio. Veja o que ele conseguiu lá no Rio de Janeiro, em cima de um ambiente que você falava, nossa, o Rio de Janeiro vota à esquerda, o Rio de Janeiro sempre é oposição, o Rio de Janeiro nunca foi conservador, de repente deu uma reviravolta e elegeu o mais conservador dos conservadores, não é isso? Que está negando tudo, né? Negou o apoio, teve o apoio da escola de samba e hoje tirou caneta e tira o dinheiro. Então o pessoal fala, não, mas o Crivella é louco. Não, eu acho que o Crivella, ele tomou uma atitude para tentar se projetar nacionalmente em cima de um fato teoricamente negativo, percebe? E entrar com o nome dele, porque ele sabe que que o Congresso tem que lançar mão futuramente, daqui a meses, daqui 5, 6 meses, os nomes têm que ser começados a testar. Ele entra lá, por incrível que pareça, não que eu apoie, não vai ter nunca o meu voto, não é isso, mas estou dizendo, por uma simples canetada, uma pessoa pode gerar um balão de ensaio suficiente para ver se o nome dele tem hoje credibilidade. Você vê então como nós estamos num deserto, né? Qualquer coisa hoje colocada, ela pode acabar sendo um vetor para projetar politicamente um nome, né? Marco, bom, nós já estamos estourando, faltam 5 minutinhos, mas antes eu queria fazer uma brincadeirinha contigo. Vamos lá. Tá? É claro que, como você disse, né? Falar em nomes é algo precipitado, o cenário está muito ainda indeciso, há muita água para rolar embaixo da ponte, mas há algumas figuras no cenário político que se despontam. E eu gostaria que você, se pudesse, assim, em rápidas palavras, me fizesse um comentário geral. Por exemplo, Ciro Gomes. O Ciro torce pela prisão do Lula. Ele quietinho lá no banheiro, ou quando ele vai dormir, ele bota a cabeça no travesseiro, ele fala, nossa, prendam logo o Lula, porque aí ele tenta se vender como o nome de uma certa esquerda ideológica para substituir. Então, um anacronismo. Ele precisa que a referência principal da esquerda brasileira seja presa, senão ele não tem futuro. Marcelo Crivella, que nós já falamos um pouquinho. Mas então, extrema-direita,
com uma base de 40, 50 deputados federais hoje no Congresso, tá certo? Que é mais quase 10% do Congresso olhando, querendo construir esse nome. E ele está na segunda cidade mais importante do Brasil, administrando, certo? Então, ele tem um discurso de direita. Ele torce para o Bolsonaro se quebrar, né? Tá certo? Ele disputa uma mesma faixa militar evangélico de extrema direita. Estão ali na mesma faixa. Não tem um espaço para dois, né? E nem é um voto muito consistente. É isso que eu ia perguntar para você. Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Isso, Jair Bolsonaro é a mesma situação. Ele hoje está fazendo um trabalho fortíssimo nas redes sociais. Não ele, né? Sim. Todo um aparato de apoio de direita, tá certo? Que envolve igrejas mais ideológicas, entidades mais... Tá? Tem um voto. Mas a gente tem que lembrar um caso da eleição passada, não é muito próximo, mas vale a pena. Esse voto de direita, ele navega muito facilmente de um caminho para o outro. A gente tinha, lembra o pastor Everaldo, que era o presidente do PSC na última eleição? Ele vinha crescendo, ele estava com 5 pontos, ele estava quase chegando nos 6 pontos há 4 anos atrás. Aí aconteceu o caso do Eduardo Campos e a Marina subiu. A Marina, com aquele discurso meio evangélico, meio tal, Esquerda, né? engoliu o voto dele todo. Todo o voto do Everaldo, de uma hora para outra, quando o Eduardo faleceu e a Marina se projetou como nome, toda aquela massa de voto do Everaldo sangrou e foi para ela. Então esse voto, ele é volátil. Demais. Né? Demais. Eu ia perguntar para você do Aécio, mas nem vou perguntar, que esse aí Esse eu acho que já era. Morreu. João Dória. João Dória, eu acho que o João Dória, ele pecaria se abrisse mão do mandato dele para um cargo como esse, né? E seria o Corinthians hoje da tabela, né? Seria o cara a ser combatido por todo mundo. Eu acho que ele tem, apesar de não ter problema na justiça, não ter problema com nada desse tipo, eu acho que ele teria um risco da imagem dele de rapidamente, com menos de 2 anos efetivos no cargo, sair para começar a disputar, né? Mas é um nome muito forte que agrega votos ideológicos, votos pela não política, né? Mas eu acho que o PSDB tem um lado muito corporativo, daquele tal de fila, né? Minha vez na fila, ainda a tua não chegou, então a gente tem outros nomes dentro do PSDB, assim com maior capilaridade, mas eleitoralmente ele é forte, claro que é forte. Né? Para encerrar, 2 nomes, Geraldo Alckmin e Lula. Eu acho que o Geraldo ele está citado nas delações do Odebrecht, então ele tem que resolver esta questão. Não sei se isso tem tempo para resolver. É um nome que, com a súbita morte do Aécio, né? Ganha força? Ganha força, ganha muita força. Ele tem o apoio dos governadores do PSDB, todos, né? E são estados fortes, né? Paraná, Goiás, né? O prefeito de Manaus lá, o Arthur Virgi, ele tem grandes nomes que são assim nomes que o apoiam. Tem uma experiência administrativa fantástica, né? Tem um capital político muito forte. Eu acho que é o nome mais forte hoje. Porque quando você faz a pesquisa que uma Datafolha colocou, e ela coloca vários nomes na salada lá, num ambiente ainda muito distante ainda e muito conturbado, você não tem uma dimensão exatamente do resultado eleitoral, do potencial de votos. Né? Se você põe Dória, você põe Geraldo, você põe a ACM Neto, que é um outro nome que o DEM quer colocar, tal. Você não põe nomes alternativos, exceto esses do processo eleitoral, talvez a gente tenha daqui a pouco a criação de um nome fora desse ambiente. Como foi o Dória 2 anos atrás, tem alguns nomes que estão sendo cogitados fora do ambiente partidário, não é? Que talvez seja interessante. E um outro nome é o próprio Maia, que a direita e o mercado financeiro
enxerga e que com a caneta na mão, 1 ano de mandato, se o Temer cair agora, ele pode se projetar. Né? Não se projetar popularmente, mas se projetar para o mundo político e econômico que sustenta um presidente no Brasil. Marcão, 30 segundos para falar do Lula. Lula, eu acho que morreu. É. Eu acho que Lula morreu não só para a justiça, para o Sérgio Moro e para o processo, como eu acho que o ambiente, ele não tem discurso mais. O Brasil precisa criar uma agenda nova, uma liderança nova. A sociedade exige nomes novos. Eu acho que o ambiente político hoje não está para o Lula, porque ele não alimenta mais aquela esperança do pobre virar, ou do negro, eles fizeram a questão das cotas. Ele não é uma liderança na minha visão, para empolgar o país ou para unificar, muito pelo contrário. Não é? Para separar. O nome dele viria para dividir, e eu acho que isso tem uma leitura muito negativa no processo de decisão de voto. Não é? Eu acho que o Brasil, que é pacífico, que é cristão, que é um país que busca uma passividade, está vendo um ambiente muito conturbado na política, com geração de desemprego, com essa crise econômica, e de uma forma ou de outra, o processo eleitoral pode ajudar a fazer com que o eleitor entenda, a maioria entenda, que tudo isso teve um DNA ali, né, de racha e tal. Então eu não consigo enxergar o Lula como um nome viável eleitoralmente. Maravilha. Marcos, infelizmente nosso tempo acabou. Quero imensamente agradecer sua participação conosco. 1 hora, de fato, para fazer uma análise política da atual conjuntura em 1 hora é brincadeira, né? É uma saia justa. Vamos só aos seus contatos, então, quem quiser procurar você. Bom, nas redes sociais, Marco Item, tem várias páginas lá, né? Para discussão de ambiente político, tem um grupo, eu tenho um grupo no Facebook, que é Marketing Político Marco Item. Quem quiser é só pedir a minha amizade lá, tá? E o meu site é marcoitem.com.br. Dá um Google, Marco Item, tá tudo lá. Acha lá vários. Marco, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo aqui na AltV. Obrigado. E você continua conosco aqui na AltV. Tem Ana Kaline pela frente, muita coisa boa aí no portal da AltV, altv.com.br. Obrigado pela companhia e até logo mais. AltV Notícias, primeira edição também. Beijão.